cada vez que o Padre Bem-vindo vem aqui na nossa casa. É uma fonte de bênção para vocês, mas é primeiro fonte de bênção para nós, que sempre aprendemos mais e sentimos esse poder da graça de Deus que age no nosso meio. Por isso hoje nós rezamos, pedimos a quebra de toda inveja, mas também eu quero que você ouça essa pregação profunda para que você esteja blindado, protegido de tantos males de inveja, de tantas pessoas que querem o nosso mal e se unem às vezes até ao inimigo para fazer o mal. Com toda a experiência, Padre Bem-vindo vem passar para você o que a palavra de Deus te ensina no seu dia a dia. E eu quero te convidar a rezar uma Ave Maria pelo Padre Bem-vindo, que vem trazer essa palavra de vida e também para que o seu coração, o meu coração, esteja aberto. Como o Padre bem falou, o inimigo quer nos distrair da palavra, quer roubar a palavra que é a semente de vida. E nós vamos pedir que Nossa Senhora não permita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, Padre Bem-vindo. O exército de São Miguel é todo vosso. Quem como Deus? Ninguém. Sim. É uma alegria profunda estarmos reunidos em oração, reunidos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que é do exército de São Miguel, você que está entrando hoje pela primeira vez nessas lives, você que está mergulhando na graça, na palavra de Deus, no poder de Deus, abra profundamente o seu coração e a sua mente para tudo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, especialmente esta semana, e na sua história. A Igreja de Jesus, a Igreja Católica, especialmente, ela é dedicada ao ministério muito belo, que é o ministério da intercessão de Jesus. Jesus é o grande intercessor do Pai. Ele está à direita do Pai, agora, exatamente agora, intercedendo por você. É o mesmo ministério que Jesus concedeu à Santa Virgem Maria, de interceder pela humanidade e de nos defender para chegarmos à salvação. Esse ministério de Jesus que é dado à Virgem Santa, é dado também à Igreja, e a Igreja, ela intercede por 10 categorias de pessoas, que eu não vou elencar agora, mas basta recordarmos aquelas 10 intenções que há uns 20 dias atrás, na Sexta-feira da Paixão, nós rezamos. Rezamos pelos poderes públicos, rezamos por aqueles que não creem em Deus, por aqueles que não creem em Jesus Cristo, pelos fiéis, etc. Então, aquelas 10 intenções fazem parte do coração de nosso Senhor, fazem parte da intercessão da Igreja e de Maria Santíssima. Mas especialmente existem 3 categorias de pessoas que todo intercessor, toda pessoa que se alistou nesse exército de São Miguel, toda pessoa que é da Igreja, independente de movimento, de pastoral, de grupo que participe, toda pessoa que tem consciência da sua vocação de filho de Deus e de batizado, ela entra nesse ministério de intercessor e de libertador por essas 3 categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoas que nós oramos, que nós intercedemos, que nós partimos em batalha, são os sacerdotes do mundo inteiro. Então, se por acaso você que está nos acompanhando agora é um sacerdote, saiba que o Exército de São Miguel reza intensamente por todos nós padres, pelos bispos, pelo Santo Padre o Papa, pelos diáconos e especialmente pelos sacerdotes que estão nas, digamos assim, nas trincheiras espirituais, levando a graça de Deus e a palavra de Deus. A segunda categoria de pessoas que nós intercedemos
com toda a intensidade, é para que Jesus salve, proteja, ilumine a nossa juventude. Todos os jovens, nesse processo de formação humana, de formação psicológica, de formação espiritual, intelectual, os nossos jovens, de uma maneira ou de outra, estão expostos às diversas tentações, às diversas provações e absorverem a todo tipo de ideologias. Por isso que nós oramos, formamos e acompanhamos a nossa juventude, porque os nossos jovens precisam da nossa oração, da nossa compreensão, do nosso amor, da nossa formação e da nossa intercessão. Mas existe uma terceira categoria de pessoas ou de grupo, e que nesta semana todo o exército de São Miguel está empenhado em orar, em interceder, em defender e combater, são as famílias. Nós rezamos pelos sacerdotes, rezamos pelos jovens e rezamos pela família. Mas especialmente nós não estamos rezando só pelas intenções da família como tal. Não, nós estamos rezando para que o Senhor liberte a sua casa, liberte a sua família, liberte o seu casamento de qualquer influência maligna. Então, é uma intercessão bem específica, porque é próprio do ministério do Exército de São Miguel interceder, como eu já disse, mas também orar junto ao príncipe da milícia celeste para que afaste das nossas casas, das nossas vidas, os ataques do maligno. E o maligno, ele ataca ferrenhamente as nossas famílias, as nossas casas. Nós não devemos aqui nem nos iludir, nem criar grandes ideias, ou simplesmente desacreditar. Sim, as nossas famílias são tentadas pelo maligno, e o inimigo de Deus usa diversos artifícios para tentar a nossa casa e a nossa família. Por isso nós vamos aprender de maneira rápida, breve, como nos protegermos. Vamos aprender como combatermos, como estarmos na presença de Deus. E eu costumo dizer em diversas pregações, tudo o que o Exército de São Miguel ensina, tudo o que o Instituto Resed ensina, tudo o que a igreja ensina através da palavra e do catecismo, não é para amedrontar, não é para assustar, não é para deixar você com medo, pelo contrário, é para suscitar no seu coração a fé. Porque enquanto nós rezávamos há pouco diante da Santíssima Eucaristia, uma das palavras que vinha forte no meu coração, porque a palavra de Deus, ela que vai conduzindo a oração, é: a tua fé te salvou. Nós rezamos sobre a esperança e também quero que você reze sobre a fé. A fé hoje, nesse dia, tem o poder de salvar a sua casa, de salvar a sua família. É tanto que na palavra de Deus, lá no livro de Atos, escrito por São Lucas, está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Mas especificamente nós estamos, como eu já disse, orando, intercedendo para que o maligno não atinja as nossas casas, porque ele é o grande divisor. Ele é o diabo, aquele que divide, aquele que coloca confusão, aquele que coloca perturbação, aquele que faz com que você venha a perder a sua alegria, perder a sua paz, perder a sua serenidade, porque a casa é o lugar da bênção de Deus, é o lugar do encontro com o Senhor, é o lugar da relação. Irei falar depois, amanhã, acredito, em uma outra pregação, que Deus nos criou exatamente para a relação. Nós somos os únicos seres criados para o outro. Nós não fomos criados para nós mesmos. Por isso nós fomos criados para amar. A vocação do ser humano, a sua vocação como pessoa humana, como homem, como mulher, como jovem, como criança, como ancião, é amar. Isso é o que o Espírito Santo coloca dentro do meu e do seu coração. Fomos criados para amar
e criados para o outro. Por isso que o inimigo de Deus, ele faz de tudo para destruir as famílias. Ele faz de tudo para destruir as nossas casas. Ele faz de tudo para infectar a nossa mente e o nosso coração, fragilizando as nossas relações para que o mal assim possa entrar. Então, diante dos ataques do maligno, como nos proteger? Como nos defender? Vou dizer logo a primeira arma, a mais eficaz, onde, se você a exerce de maneira simples, ela agirá na sua vida e na sua casa e na sua família de maneira poderosa. A primeira arma é a oração, que você já faz, mas muitas casas não fazem. As pessoas que estão sem vida de oração, elas estão expostas ao maligno. Atento ao que eu estou dizendo. A pessoa que não reza, a pessoa que não ora, a pessoa que não lê a palavra de Deus, como nós acabamos de ouvir, de meditar e de orar sobre este assunto, ela está exposta ao maligno. Então, a primeira grande arma de defesa é a nossa vida de oração. Porque a pessoa que não está em comunhão com Deus, ela está completamente desprotegida. E talvez você já pergunte como eu devo rezar para me proteger. Antes de tudo, você deve louvar a Deus por tudo aquilo que você é e por aquilo que você tem. E fazê-lo diariamente. O louvor tem o poder de dilatar o nosso coração e de nos encher do poder de Deus. Depois, na sua vida de oração, você precisa sempre ter uma intimidade profunda com a pessoa do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que vai trazendo o dom da alegria, o dom da serenidade para a sua casa. Depois você vai pedir a Deus nosso Senhor todas as outros pedidos que você tem no seu coração. Então, a primeira grande arma que defende a nossa vida, a nossa casa, das tentações do maligno, é a nossa vida de oração. Quero contar para você um fato do ano de 2004. Eu já era sacerdote, 2 anos que eu era sacerdote. Me ordenei em 2002. Eu ainda estava fazendo meus estudos de mestrado lá na Itália. E no período do verão, eu ia para uma paróquia na diocese de Módena para ali viver um pouco das férias e ajudar os párocos. Os párocos italianos saíam de férias e nós, padres estudantes, íamos ali ajudar. Estava celebrando numa destas férias, nas férias de 2004, por volta do mês de julho, estava celebrando a Santa Missa e à minha esquerda tinha uma família, um casal com 2 jovens. Terminando a Santa Missa, eles foram até a sacristia e disse: Padre, gostaríamos de convidar o senhor para almoçar conosco amanhã. Recebi aquele convite com muita alegria e fui almoçar com eles. Chegando na casa deles, a cena foi muito estranha. Tinha um misto de uma estranheza, porque a família era muito alegre, uma família de muita oração. Todos rezavam o rosário, os pais e as 2 filhas. As 2 filhas eram universitárias, muito felizes e contentes. Mas quando eu cheguei na casa, a casa não tinha móveis. A casa, os móveis que tinham eram todos de plásticos. Daquelas mesas de plástico branca que nós conhecemos, que usamos na varanda de casa e assim por diante. Então a mesa de jantar era uma mesa daquela. Os móveis não tinham, tudo era guardado em grandes vasilhas de plástico. Sentamos, obviamente eu observei tudo aquilo. O apartamento onde eles moravam era um apartamento grande, numa área muito bem localizada, pessoas que tinham condições. E durante aquela refeição, durante aquele almoço, eles pediram licença, porque a curiosidade fica. Ele disse: Padre, a gente pode partilhar porque nós não temos móveis? Eu disse sim. Eu fiquei curioso e ali naquela intimidade, naquele calor familiar,
eles começaram a partilhar. Eles foram até um quarto e trouxeram um álbum de fotografia do casamento daquele casal. E curioso, enquanto eu passava as fotos, eles me perguntaram: padre, o que é que o senhor vê de estranho nas fotos? Nas fotografias do casamento daquele casal, todos os rostos dos dois, em todas as fotos, não apareciam. Eram deformada. Era uma mancha negra. Padre, em todas as fotos do nosso casamento estão assim. E elas saíram assim porque os nossos pais, tanto os meus pais, dizia ele, como os pais da minha esposa, não aceitaram o nosso casamento. Então, enquanto nós fomos para a igreja, para o casamento, eles nos amaldiçoaram. Os dois, os nossos pais nos amaldiçoaram, das duas partes. E eles foram até uma sessão satânica, numa seita, e fizeram ali um malefício contra a nossa família. Que nada desse certo na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós estranhamos foi que as fotos, nós não aparecíamos, os nossos rostos não apareciam nas fotos, mas nos primeiros meses que nós começamos a morar, ainda nós não tínhamos as nossas filhas, todos os móveis da casa nos atacavam. As portas abriam, as janelas abriam, nós colocávamos a roupa para lavar na máquina e quando nós retirávamos, todas as peças estavam com 7 nós. E nós não conseguíamos diariamente retirar aqueles nós. É tanto que nós optamos a lavar a roupa à mão, fazíamos isso. Retiramos todos os móveis, porque nós ficávamos com muito hematomas, com essas portas abrindo, com essas gavetas que eram lançadas sobre nós. E tudo isso nos prejudicava muito. Foi aí quando nós procuramos um exorcista na cidade de Módena. E ali o exorcista nos atendeu, começou a exorcizar a casa, começou a exorcizar a nossa vida. Nós nos enchemos do Espírito Santo e da graça de Deus, mas estamos ainda nessa luta, estamos vencendo pela graça, estamos nessa luta e orando, porque a maldição só seria quebrada quando os nossos pais, já velhinhos, viessem a falecer, viessem a morrer. E uma outra coisa, padre, a água que nós tomamos é água benta todos os dias. O nosso pároco vem semanalmente dar a bênção sobre a água para que nós a tomemos, abençoada. E à noite a casa ela é atacada por vários insetos. Aí o nosso padre exorcista, ele dizendo, acendam velas bentas e todos esses insetos que vêm à noite desaparecem. Amados irmãos, eu ainda não era exorcista, tinha 2 anos de sacerdote, estava me lembrando esses dias desse fato. Parece uma coisa alta, mas para falar de malefícios e maldições que pessoas podem lançar sobre as nossas vidas. E por que eles estavam vencendo? Porque eles estavam superando? Eles não estavam desesperados. Eles não estavam, de maneira alguma, envolvidos em trevas, em angústias, em decepções. Pelo contrário, uma família muito serena, mas atravessando uma grande tribulação. E como eles atravessavam? Com a força do rosário, com a força da Santa Missa diária, comungavam todos os dias e comungavam com frequência. Eu estou contando esse exemplo porque as pessoas que não têm vida de oração, elas estão expostas ao mal. Mas não só. Quando o mal as atinge, se elas não rezam, elas podem perder até a própria vida. Por isso que é muito importante ter a vida de oração em família. Talvez você que esteja me ouvindo, padre, meus filhos não rezam, meu esposo não reza, minha esposa não reza, não vou à igreja. Não se preocupe. Reze você. Entre em profunda oração por você. E qual graça você já deve pedir? Sobretudo a graça da conversão
dos membros da sua casa. Pedir com confiança. Deus concederá essa graça. Então, na vida de família, isso impede a oração de que os males entrem na nossa vida. Por outro lado, nós vamos criando brechas. Muitas famílias, muitos casais, recém-casados, criam brechas para o maligno entrar na sua vida de casal. Vou citar uma brecha. A pessoa casa, tem a sua casa, tem o seu emprego, mas aqui dentro o pensamento não muda, que a pessoa saiu da vida de solteiro para uma vida de casado. Atenção, homens e mulheres recém-casados. Vocês já não são mais solteiros. Então não podem mais ter uma mentalidade de solteiro. Eu não estou dizendo nem no sentido da pecaminosidade, da vida mundana. Não estou dizendo somente isso. Eu estou dizendo que agora definitivamente um deve viver para o outro, deve tomar consciência que diante de Deus contraiu o matrimônio e que deve viver cuidando um do outro para fazer o outro feliz. Mas muitos casais entram em crise porque eles querem viver ou de uma maneira ou de outra como viviam antes. Não, tem hora para estar em casa, tem hora, precisam sair juntos, precisam viver juntos, precisam caminhar juntos, precisam viver juntos um para o outro. Uma outra coisa que é uma brecha terrível para o maligno atacar as famílias, a perda do gosto pelo diálogo. Exatamente isso. O demônio ama pessoas e famílias que não sentam para dialogar. Ou seja, você está sendo tocado com essa palavra. Porque muitas casas, muitas famílias, as pessoas estão concentradas no televisor, no celular ou trancadas em seus quartos. Uma família que vive assim, ela já está completamente exposta ao mal. Se uma pessoa lá fora lança uma maldição, lança um malefício, porque não se dialoga, porque não se compreende, o mal vai encontrando aquela brecha, aquela fresta, vai encontrando aquele ninho onde vai se aninhando no coração, nos pensamentos e na vida. Por isso é muito importante o diálogo. É uma arma poderosa. Você que é esposo, você que é esposa, você que é filho, você que é filha. Todo mundo tem o seu momento de estar no seu quarto, de estar no seu momento de solidão, de estar na universidade, de estar cuidando, de estar no trabalho. Mas é muito importante que a família tenha o prazer de sentar à mesa juntos para dialogar, para se olharem, para se perceberem, para sentir a alegria um do outro. Vejam que é uma coisa muito simples, mas é uma arma poderosa que vai vencendo todas essas coisas que o maligno pode pretender colocar na nossa casa. Uma outra coisa que dá muita brecha ao maligno, guardar ressentimentos. Exatamente isso. Quantas pessoas feridas dentro de casa. Quantos jovens feridos dentro de casa, porque o pai que mora dentro de casa é ausente. Porque a mãe que mora dentro de casa é ausente. Ou quando são presentes, estão presentes, existe simplesmente para murmurar, para reclamar, para cobrar, etc. Então é necessário curar o ressentimento. Curar essas feridas que estão aí dentro, guardadas no coração da esposa. A esposa ainda não perdoou a traição daquele esposo do marido. O marido ainda não perdoou aquela traição da esposa. É preciso curar-se. Não existe família perfeita. Não existe a família dos sonhos, aquela utopia. Não, eu quero um marido desse formato, eu quero uma esposa nesse estilo. Não, a vida ela é construída.
A vida ela é edificada pelo poder da graça de Deus e pelo poder do conhecimento humano. Por isso é muito importante curar os ressentimentos. Então, se você hoje decidir, você que é esposo, esposa, filho, filha, se você traz ressentimentos dentro do seu coração, apenas terminando essa palestra, apenas terminando essa fala, levante-se, bata no quarto da sua mãe, bata no quarto do seu filho, ou da sua filha, ou do seu esposo, dê um abraço e peça perdão. E você vai ver o quanto a alegria de Deus vai invadir o seu coração. Você vai perceber quanto o poder de Deus vai entrar na sua casa. Mas não é uma coisa de um dia, de uma hora, de um instante, de uma live, de um momento de oração. Isso deve tornar um estilo de vida na nossa vida. Aprender a dar perdão, aprender a pedir perdão. Isto é, aprender a curar o coração é muito importante. Uma outra coisa que é uma brecha terrível para o maligno, é o mau uso das redes sociais. Exatamente isso. As redes sociais são instrumentos maravilhosos de crescimento humano, de crescimento acadêmico, de crescimento como pessoa, de crescimento espiritual. Imagine só que você agora, nesse momento, está ligado numa rede social, ou através do Instagram, ou através do YouTube. Então são redes sociais e elas, bem usadas, elas nos ajudam ao nosso crescimento. Mas quando a rede social é usada para darmos brechas às tentações do maligno, isso pode trazer na sua vida maldições e malefícios. Então você que é casado, você não pode estar de conversas paralelas com outras pessoas nas redes sociais. Isso são tentações do maligno. E se a pessoa do outro lado for mal intencionada e perceber que você é uma pessoa que não tem reta intenção, que não tem vida de oração, ela pode inclusive fazer um malefício na sua área afetiva. Ela pode fazer um malefício para a sua área afetiva, que é uma faculdade sensível. A afetividade e a imaginação são duas faculdades sensíveis. Então, se a pessoa ela é frágil na vida afetiva, ela é frágil na vida das emoções, ela é frágil na sua vida das imaginações, se a pessoa do outro lado pode lançar um feitiço e criar uma situação de adultério na sua casa, ou de dependência afetiva. Isso precisa ser curado. Mas onde está a brecha? O mau uso das redes sociais. Que o Espírito Santo conceda sabedoria a mim e a você e a todos nós, para que usemos todas as coisas boas que a tecnologia colocou nas nossas mãos. Então usarmos as redes sociais para o bem. Uma outra brecha que nós muitas vezes cedemos ao maligno é não dedicar tempo na nossa casa uns aos outros. Eu já falei do diálogo, já falei da cura dos ressentimentos, mas é muito importante dedicar tempo para os membros da nossa família. Nós dedicamos muito tempo à televisão, já disse. Dedicamos muito tempo ao celular. Talvez dediquemos muito tempo ao trabalho. Talvez dediquemos muito tempo aos estudos. E tempo aos estudos nunca se perde. Mas será que nós estamos dedicando tempo ao outro, ao esposo, à esposa, aos filhos? E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Existem pessoas que estão nas igrejas 24 horas, pensando que isso é coisa virtuosa. Isso não é virtuoso. Você tem que ter o tempo para a igreja, o tempo para a sua família, o tempo para o lazer, o tempo para o estudo. Em outras palavras, a nossa vida precisa de equilíbrio. Muitos casamentos foram destruídos
porque talvez a esposa vivesse 24 horas na igreja. Não tinha tempo para observar os filhos. Não tinha tempo para observar, para cuidar do esposo. Por outro lado, muitos esposos viviam a vida inteira dedicada aos outros da rua, simplesmente aos amigos. Final de semana estava lá no futebol, ou simplesmente saía com os amigos. Mas você tem filhos, você tem esposa, você tem a sua casa. Primeiro eles. Nada contra o futebol, nada contra ao sair com os amigos, ao divertir-se. Mas é muito importante quando nós temos uma vida dedicada ao outro. Quando nós dedicamos a nossa vida ao outro, a nossa vida humanamente e espiritualmente começa a ficar blindada e o inimigo não penetra. O inimigo não encontra espaço para entrar na sua casa, para entrar na sua mente, para entrar no seu coração. Porque enquanto você está dedicando amor ao outro, você está dedicando tempo ao outro. Porque não basta dizer eu amo ou pensar eu amo porque coloco as coisas dentro de casa, ou porque cuido da cozinha, ou porque cuido da roupa, ou porque simplesmente acordo as crianças e as conduzo para a escola. Não. É preciso gastar tempo, perder tempo, dedicar tempo ao outro. Isso é mais do que uma terapia. É verdadeiramente uma ação espiritual. E por último, nós inclusive oramos hoje, e vamos continuar orando sempre, as palavras de maldições que em muitas casas são pronunciadas. Categorias de palavras malditas. A primeira palavra maldita, os palavrões. Tem pessoas que vão dizendo palavrões o dia inteiro, mulheres, homens, crianças, palavrões. A palavra de Deus diz que tudo que é nobre, tudo que é belo, etc., deve sair de sua boca. Nós não fomos feitos para a maldição, para os palavrões. Se você está nos acompanhando agora e percebe que a sua linguagem não é uma linguagem refinada, educada, ou uma linguagem de Deus, peça ao Senhor Jesus a graça da mudança da mentalidade para curar os palavrões, a maneira de falar. Muitos pais, inclusive, trazem maldições para os vossos filhos, chamando-os de burros, chamando-os de não inteligentes, dizendo que eles não vão conseguir e assim por diante. Não faça isso com os vossos filhos. Temos que encorajar os nossos jovens, encorajar as nossas crianças. Não amaldiçoe. Você vai ser isso quando crescer. Você vai ser aquilo. Palavras que eu recuso, inclusive, em dizê-las aqui. Meus amados irmãos e irmãs, quantas coisas o Senhor está nos libertando nesta semana. Quantas coisas, quantas obras maravilhosas o Senhor vai derramar na nossa casa, na nossa vida. Por isso eu peço a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E se você tem água e quiser colocar agora um pouco de água, que eu vou dar a bênção, você pode aspergir nesse momento sobre a sua casa, sobre até mesmo os membros da sua família, pedindo essa divina proteção, pedindo a graça de Deus para que nada penetre na sua vida. Padre, várias pessoas estão pedindo a bênção da água, também se possível do óleo, do sal e de outros objetos. Embora a gente faça sempre no rosário, né? Amanhã vamos fazer no rosário, esteja aqui, mas muitos pedidos. Faremos agora sim. Que Deus nosso Senhor abençoe as nossas vidas. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Dignai-vos, ó Deus, abençoar a água, o sal, o óleo, para que no uso dos fiéis traga saúde do corpo e da alma e afaste todos os ataques do maligno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, ó Deus, abençoar os objetos de devoção, trazendo através desses objetos proteção para as pessoas, proteção para as casas, para os ambientes de trabalho, especialmente as medalhas, as imagens da Virgem Santíssima, dos anjos, dos santos, trazendo as bênçãos sobre os crucifixos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Amém, Jesus. Deus lhe pague, Padre, bem-vindo. E nós estaremos juntos amanhã, às 5 horas da manhã, gente. Deus seja louvado. Olha, quando o Padre bem-vindo vem, está por ouvido, Padre bem-vindo. O mundo espiritual se abre, não é? Você percebe os testemunhos que o Padre conta e como fechar essas brechas para você vencer as batalhas. São fortes esses testemunhos. Você vê que o mundo espiritual existe sim. E se nós vivemos uma vida em Deus, nós temos a vitória, a paz, a alegria, a confiança de transformar todas essas batalhas em vitória. Eu quero só, enquanto o Padre lembrava, enquanto o Padre testemunhava aqui, talvez você possa pensar assim, mas são coisas tão simples que fecham as brechas. Meu irmão, uma vez o Padre Rufus contou de uma família que estava há vários anos sob uma maldição. Não dá tempo de eu contar aqui a história. E quando o filho manifestou o demônio no filho e o pai disse: eu te peço perdão, meu filho. O demônio foi embora, começou a gritar: não fale essa palavra, não fale isso, não peça perdão. O pai se ajoelhou e chorando, pediu perdão ao filho, por vários pontos que o Padre Bem-vindo falava aqui, pela ausência, pelas vezes que foi duro demais, pelas vezes que não foi presente, pelas vezes pelos erros que cometeu. O pai pediu esse perdão e aquela família foi liberta. Por isso, procure colocar em prática. Se você quiser, ouça novamente essa pregação maravilhosa e coloque em prática. São coisas muito simples que nos ajudam a estar blindados para viver bem a nossa fé, estar protegido de tanto mal que nos rodeia.